Eu nasci numa seita. Hoje em dia eu tenho 21 anos, mas eu passei mais ou menos 15 presa numa bolha e pensando coisas horríveis sobre mim e sobre o resto do mundo inteiro. Porque eu fui criada dessa forma e fiquei presa durante a maior parte da minha vida. Provavelmente você já falou com algum membro dessa seita, mas você não sabia que era uma seita. E ela é as Testemunhas de Jeová. Eu nasci TJ, forma abreviada, e foi uma vida repleta de sofrimento, privações, medo, pânico e muitas outras coisas. Sim, aquelas pessoas que vão de casa em casa falar da Bíblia, entregar revistas, estão sempre de social na rua, ou que hoje em dia é comum encontrar com carrinhos em lugares estratégicos e tudo mais. São essas pessoas aí. Eu fazia isso também. E você pode estar pensando, nossa, mas eu conheço alguém que é, e são pessoas boas, são pessoas, exemplares para a sociedade. E sim, as Testemunhas de Jeová são pessoas boas. E o que aconteceu comigo, aconteceu com elas. Só que quando você tá ali dentro, você não percebe o quanto aquilo te faz mal. Você é levado a acreditar em várias coisas, é uma lavagem cerebral, literalmente. E realmente são pessoas boas, elas não estão ensinando isso pros outros por mal, porque elas querem que os outros sofram. Não, elas acham que estão fazendo bem ao estarem falando sobre o que elas acreditam. O que muitas Testemunhas de Jeová não ficam sabendo, ou fecham os olhos, e que muitos outros também não sabem, é que muitas Testemunhas de Jeová têm depressão ou cometem por conta do padrão extremamente rígido de comportamento, ou porque quando decidem que aquilo não faz mais sentido para elas e querem deixar a seita, elas sofrem ostracismo, ou seja, elas são tiradas da vida de todo mundo, são descartadas. E como o Testemunho de Jeová não pode ter amizade com quem não é, nem mesmo relação familiar, entre familiares que não sejam Testemunhas de Jeová, se você deixa de ser uma, você perde tudo. Se você mora com seus pais, você é expulso de casa. Se você é casado, seu casamento vai muito mal. Você perde amigos. No meu caso, eu nasci lá. Então, você perde amigos da vida inteira ao deixar de acreditar naquilo. E isso causa muito sofrimento mental para as pessoas. Quando eu entrei na puberdade, ali pelos 13 anos, eu, como toda pré-adolescente, adolescente, comecei a me interessar por meninos. E querer ter namoradinhos e tudo mais, só que eu não podia. Primeiro, por ser uma criança. Na verdade, isso foi em segundo lugar. Em primeiro lugar, era porque as pessoas pelas quais eu me apaixonava não eram Testemunhas de Jeová. E aí, sim, é porque eu era uma criança. E isso me causou muito sofrimento, porque eu sempre senti que eu não podia ser eu. Eu sempre tive que falar o que os adultos queriam ouvir, me comportar como eles queriam que eu me comportasse, e acabando eu não sabia quem eu era. Diz oi, sushi. Eu fui uma Testemunha de Jeová bem rebelde. Até a puberdade eu seguia tudo certinho. Eu fui batizada aos 11 anos. Eu participei de congressos, que são eventos muito grandes que reúnem milhares de Testemunhas de Jeová em um lugar. E eu apresentei partes que seriam tipo teatros lá. Eu era tida como um exemplo e tudo mais, só que eu fazia muita coisa errada escondida. E de vez em quando eu era descoberta. E tá tudo bem. As coisas erradas que eu fazia era tipo dar um beijinho em um menino, era querer me fantasiar no Halloween, era, sei lá, coisas assim, normais da vida, sabe? Eu não tava usando droga, eu não tava fazendo nada demais. Em uma das vezes em que eu fui descoberta, eu tava namorando com um menino, e a gente teve alguns momentos de intimidade. Minha mãe descobriu, minha mãe não era Testemunha de Jeová mais, ela tinha sido desassociada, e ela queria que eu fosse, mesmo sem ela ser. Olha só. E ela, enfim, me denunciou. E eu tive que ficar em uma sala com 3 homens, com eles me perguntando detalhes do que eu tinha feito. Perguntando aonde o menino tinha colocado a mão em mim, aonde eu tinha colocado a mão no menino, e o que eu senti, e como foi. E eu tinha, tipo, 13, 14 anos, e isso foi muito traumático pra mim. Foi bizarro. Sempre foi muito sofrimento. Qualquer pensamento diferente do que deveria ser, eu achava que, pronto, eu ia ser destruída
por uma bola de fogo que ia cair do céu em cima de mim. Quando tinha trovoada, eu entrava em pânico porque eu achava que era o Armagedon e que eu não ia ser salva porque eu não era boa o suficiente. Eu sempre sofri muito, apesar de muitas vezes ignorar e fazer as coisas do meu jeito mesmo assim. E ainda bem, porque senão a minha vida teria sido muito mais estragada do que foi. O meu primeiro aniversário foi quando eu tinha 15 anos, por aí, 16, que alguns colegas meus fizeram uma festinha surpresa pra mim na escola. Eu fiquei muito feliz. Eu nunca pude comemorar meu aniversário. E foi uma festinha escondida, ninguém da minha família podia saber. Depois, o meu namorado também fez festinhas escondidas pra mim. E depois, né, tendo uma festa de aniversário com a participação da minha família, foi só quando a minha mãe me expulsou de casa, quando eu tinha 16 anos. E aí foi uma semana antes do meu aniversário, de 17. Ela me expulsou de casa e eu pude comemorar meu aniversário com meu pai. Eu tenho tanta coisa pra falar sobre essa época, mas uma coisa que me marcou muito também foi quando a minha avó faleceu. A minha avó era, tipo, a pessoa mais maravilhosa do universo. E ela também era uma testemunha de Jeová exemplar. E quando ela faleceu, eu tava me afastando bastante, eu já não ia mais nas reuniões. E um parente meu, que também é testemunha de Jeová, falou pra mim que, no velório dela, ele falou pra mim que ela tinha morrido porque ela tava muito triste comigo. Porque eu tinha abandonado Jeová. Aos 12 anos eu tinha também uma carteirinha registrada em cartório dizendo que eu preferia morrer do que aceitar a transfusão de sangue. Se vocês quiserem saber mais, comentem aqui que eu vou responder. Eu acho que as pessoas precisam saber do perigo que é participar dessa seita. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.